Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Seja muito bem-vindo ao Português Suave na Rádio Observador e sempre quiser em podcast. Às quartas-feiras temos este mini-encontro. É um mini-encontro, sim. Nós de temos o 10 principal minutos. Ao domingo, as pessoas não se esqueçam, é só ao domingo. Marco? Está tudo bem, olha, ainda me estou habituado aqui a estar convosco a meio da semana, porque eu acho que é interessante. Mas por nós era todos os dias. Todos os dias vamos começar a fazer... Não estamos a prometer isto aos nossos ouvintes. Estamos a abrir um precedente. Mas pronto. Mas é com muito gosto que estamos aqui a meio da semana a falar das dúvidas que os nossos ouvintes nos enviam para portuguesuave@observador.pt. Muito bem, que tu pregaste-me uma rasteira no último episódio. Sabe quem ouviu até ao fim sabe do que é que estamos a falar. Entretanto, hoje vamos falar de um palavrão, dissimilação. O nosso Luís Martins, o nosso ouvinte Luís Martins, enviou-nos uma dúvida que nos prende aqui entre a palavra dizer ou dizer, porque há pessoas que dizem desta forma, não é? Ministro ou vizinho ou vizinho. Exato. O que é que se passa Trocar aqui o I pelo E, não é? Sim, quase ou então até retirar o E, porque isso é um segundo passo. O que se passa é que em muitas palavras que têm na escrita, atualmente, 2 Is, nós, no sul do país, há que dizer, no norte não é tão comum, embora também seja isto, é tudo uma questão de frequência. Nós não conseguimos traçar uma linha a partir daqui. Mais uma vez voltamos à questão das sapatilhas e dos tênis. Exatamente. Pronto, mas é o nosso barómetro. Exato, mas também aí não há provavelmente uma linha, se calhar há mais pessoas num sítio do que noutro. Mas o que eu queria dizer é que mais para o norte as pessoas dizem ministro, vizinho, ou bizinho, e já vamos falar disso. E mais para o sul nós muitas vezes dizemos ministro. Eu noto isso, vizinho, por acaso. Sim. As pessoas do norte dizem mais ministro e aqui diz-se mais ministro, em vez de dizer. Noto mais isso, por acaso. O dizer é um caso diferente. E já vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Vamos começar pelo ministro e pelo vizinho. O que se passa é, primeiro, isto não é uma coisa recente. Eu sei que a impressão que as pessoas têm às vezes é que quando há uma diferença entre a escrita e a oralidade, muitas vezes temos a tentação de pensar que é algo recente, uma alteração. Mas neste caso é algo muito antigo, porque nós temos registros escritos com muitos séculos em que, antes de haver uma ortografia definida por lei, que a nossa é definida por lei, havia quem escrevesse vizinho com E, havia quem escrevesse vizinho com I, havia uma variedade grande nestas palavras. O que mostra que a pronúncia também era variável. Ou seja, as pessoas diziam ao vizinho, ministro ao ministro. Isto é muito antigo, não é de agora. Quando definimos a nossa ortografia, foi preciso fazer escolhas e então ficou escrita ministro, até por uma questão de ser mais próximo daquilo que se escreve, da origem etimológica. Por que razão é que nós dizemos ministro e não ministro? Porque estamos perante um fenómeno que os linguistas chamam de dissimilação. Ou seja, temos 2 vogais iguais e nós tendemos, por uma questão de, pelos vistos, facilidade, embora seja difícil de explicar bem porquê, mas nós tendemos a dissimilar. E perceber de onde é que isso veio também, não é? Essa é uma boa pergunta e, na verdade, não há grande resposta, porque é um hábito que as pessoas criaram a certa altura, há muitos séculos, e tal como tudo o resto da língua é isso, são hábitos. Por que razão é que nós dizemos um D em certas palavras que em latim eram com T? Porque nós nos habituámos a dizer de uma maneira ligeiramente diferente. As pessoas habituaram-se a dizer... alterar a primeira vogal, a dizer ministro, para que as 2 vogais fossem diferentes. Isso tornou-se quase uma regra da pronúncia de uma grande parte do território. Quando há 2 Is em 2 vogais, em 2 sílabas, e a segunda, que é a sílaba tónica, a primeira reduz-se. E nós passamos a dizer ministro. Isto no sul do país. No norte há uma maior correspondência entre aquilo que se escreve e aquilo que se diz neste ponto, noutros pontos não. É possível que também haja em alguns falantes aquilo que nós podemos chamar um fenómeno de hipercorreção. Eles terão aprendido ministro, mas como vem ministro acabam por corrigir, porque julgam que é um erro, mas não é um erro, é simplesmente uma característica da nossa fala do Sul, tal como no Norte também há características próprias. E qual é que é mais conhecida? Os Bs. Os Bs, exato. Há outras também, claro. Mas trocar os Vs pelos Bs. O que é curioso aqui é que o Bento.
o som B, ou seja, que na verdade o som que se produz é quase sempre B, muito seguido, não é B, não é aquele som mais curto. Este som é uma evolução do som latino que anda muito parecido com o U. Isto parece estranho. Por exemplo, a palavra Willa, que nós vemos escrito vila em latim, os romanos diziam Willa. Este U, se nós vimos bem, rapidamente se transforma em B. Willa, Vila. Nós começamos a assobiar quase. Portanto, este B vem daí. E quem mudou, mais uma vez, na verdade, talvez tenha sido, foi as pessoas mais a sul, é que começaram depois também a criar o V, que no fundo é apenas um B que estão com o lábio mais para trás. Portanto, nós mudámos ali ligeiramente a forma de pronunciar aquele som. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu também na França, como sabemos. Em Espanha, como vocês sabem, não há diferença entre o B e o V, portanto eles dizem exatamente como as pessoas do norte do país. Portanto, toda a Península Ibérica fala da forma como o norte do país fala neste ponto. O sul de Portugal é que mudou ali ligeiramente a forma de pronunciar, e também o sul do outro lado, no Mediterrâneo, na zona de Valência, também é possível encontrar pessoas que distinguem entre o V e o B. Mas em Espanha isso é considerado um traço, digamos, dialetal, regional. Não é? Cá em Portugal é o contrário, só porque a capital ficou no sul. Se a capital fosse no norte, hoje estávamos todos a corrigir esses solistas que não sabem falar. Estás a falar da questão dos Vs e dos Bs, e falaste aí da palavra vila. Lá em cima, perto de mim, eu sou de São João da Madeira, e logo lá temos Santa Maria da Feira, que anteriormente era conhecida como Vila da Feira. E não há ninguém ali daquela zona que diga Vila da Feira. Toda a gente diz Bila da Feira. Que é assim que se pronuncia. É, eu achei engraçado. Eu estive lá perto numa escola a falar com os alunos, e achei muito engraçado porque nós vamos dizendo que os sotaques vão se perdendo, mas não se perderam ainda, felizmente. E naquela zona também é muito, muito enraizado. Sim. Eu estive e estava a falar de várias línguas, e de repente eu digo, estava a falar de línguas que são muito afastadas do português aqui na zona, e falo do basco. E foi engraçado que uma série de alunos disseram o Basco da Gama. Sim. Eles nunca teriam dito isto se fosse no Sul. Portanto, foi o que prova que este sotaque ainda está vivo nas crianças, o que para mim é ótimo. Eu adorei aquilo. Eu adoro sotaques, vocês sabem disso. Já disse aqui muitas vezes, portanto, venham eles. Mas só para terminar, o sotaque é bom para todos os lados, ou seja, exato, da mesma forma, ou seja, da mesma forma como o sotaque do Norte, os vários sotaques do Norte são mais do que aceitáveis, devem ser até acarinhados, porque não trazem qualquer problema. Às vezes há nem ruído, pequenas... ouviram bem, não é ruído, é riqueza. Da mesma forma como às vezes as pessoas do Norte têm uma certa tendência para gozar com as pessoas do Sul quase como vingança. Sim. Mas a verdade é que o sotaque do Sul também tem as suas características, como dizermos ministro, e também não vem mal ao mundo por aí, é algo muito antigo e faz parte da nossa Exato, e hoje colocámos aqui a olho nu as falhas, estou a brincar, do sotaque do Sul, não é nada disso. Não faz mal nenhum. Também depois de tantos séculos em que as pessoas do Sul tinham esta ideia. Mas por acaso não é uma coisa. Eu reparo muito nisso aqui nesta zona onde estamos, Lisboa, que muitas pessoas dizem isso, mas não é uma coisa que me faça realmente muita comissão. Se temos tempo, eu só queria acrescentar que é muito habitual a pessoa só reparar nos pormenores do seu próprio sotaque quando sai da sua zona. É verdade. Por exemplo, aquela forma de dizer a água. Sim. Eu conheço várias pessoas que me dizem. Eu só quando saí do Norte e vim para o Sul é que percebi que sempre disse a água. E às vezes por estarmos mais atentos à forma de falar das outras pessoas e percebemos. Eu não digo nada assim. Como é que eu digo? Espera lá, tem ali um I, mas onde é que vem aquele I? A pessoa começa a perceber como é que fala quando sai da sua terra. E isto é muito natural e engraçado. Nós ficamos por aqui no nosso episódio extra. Zé, hoje és tu que dizes o e-mail, para ver se ainda te recordas e não pregas uma rasteira com o Marco Neves. Não prega, é português suave com os 2 S, o de português e de suave, e sem o acento circunflexo em português. Muito bem. E sem pausas, Marco, percebeste? Sim. Não me enganas mais. Português suave está de regresso no próximo domingo. Até lá, ouça-nos sempre em podcast e por aqui, na Rádio Observador. Até lá, Marco. Um abraço. Um grande abraço.